Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo a mais um progresso aqui pela SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Hoje iremos tratar sobre a NR35, que versa sobre o trabalho em altura. Pessoal, só a título de informação, NR é uma sigla para Norma Regulamentadora, que foi publicada pelo Ministério do Trabalho na década de 70. Pessoal, neste vídeo vamos tratar dos temas: conceito de trabalho em altura, normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, análise de riscos e condições impeditivas e permissão de trabalho em altura. Galera, a própria NR35, no seu subitem 35.1.2, ela diz o seguinte: considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Galera, olha só, todo trabalho executado acima de 2 metros, de acordo com a luz da norma, é considerado trabalho em altura. Só que não para por aí. Tem que existir o risco de queda. Então, preste atenção no seguinte: eu estou em um prédio de 20 andares, trabalhando. Só que de um lado parede, na frente parede, do outro lado parede e atrás tem parede fechada. Eu estou a bem mais de 2 metros de altura, correto? Beleza. Só que para configurar trabalho em altura, tem que existir o risco da queda. Então, mesmo que eu estiver em um prédio de 20 andares, melhor falando, e é bem alto, porém, se não existir o risco de queda, não configura trabalho em altura. Então, isso é uma questão muito pontual. Existem até profissionais técnicos em segurança, próprio engenheiro de segurança, que confundem esse negócio daí. Então é por isso que é importante esse trabalho sendo efetuado aqui pela SegVita, para estar mostrando de forma minuciosa o que a norma quer dizer ali na sua letra. Então olha só, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior. Qual é o nível inferior? O pavimento referência. Então vamos colocar um exemplo: tem o nível da rua e tem um passeio que está acima do nível da rua, e você tá com a escada acima do passeio. Digamos que caso haja uma queda sua da escada, tu vai cair em cima do passeio, não na rua. Então o piso inferior é o passeio, beleza? Mesmo que o mesmo seja alto, que a diferença do nível da rua seja mais de 2 metros, porém o risco de queda do nível inferior é o passeio. Olha só, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Se não existir o risco de queda lá embaixo, não há o que se falar em trabalho em altura. Beleza? Eu creio que isso tenha ficado claro. Galera, a NR35 define trabalho em altura como qualquer área ou qualquer atividade realizada a partir de 2 metros do solo, podendo ser executada por qualquer profissional que esteja em suas plenas capacidades físicas, psíquicas e neurológicas. Então a norma ela deixa isso claro. O que é capacidade física? Você está bem fisicamente. O que é capacidade psíquica? É o cara ser louco ou não louco? Não necessariamente seja isso. Capacidade psíquica, muitas vezes você não está bem psiquicamente naquele dia. Seu filho está doente, sua esposa se acidentou, a sua mãe está em estado grave no hospital. Isso são exemplos de pessoas que podem ficar psiquicamente perturbadas naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então essas pessoas, durante esse tempo, dando tempo de recuperação de uma notícia grave, de uma doença grave na família, essa pessoa tem que ficar afastada do trabalho em altura. E a questão neurológica são aquelas que afetam o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Essas são chamadas de doenças neurológicas. Há exemplo ali do próprio mal de Parkinson, que é aquela doença associada à idade.
e também o mal de Alzheimer, aneurisma, aquele aneurisma cerebral, acidente vascular cerebral, o AVC, tumores do cérebro, na coluna, a própria depressão, esclerose múltipla, então enxaqueca em excesso, isso aí são chamadas de doenças neurológicas. Em geral, as tarefas dessa categoria são comuns em setores de construção civil, lá no próprio setor da energia elétrica, a telecomunicações, manutenções e montagem industriais, entre outros serviços. Considerando que trabalhos em locais altos podem causar acidentes fatais, é preciso conhecer todas as regras e fazer a avaliação de segurança completa antes de iniciar a execução desse tipo de atividade. Observe, galera, que não só a NR35, assim como a NR10, como a NR33, que a gente gravou agora há pouco aí, falando sobre espaço confinado, observe que as normas, ela tem uma linguagem harmônica. Então, antes de iniciar a atividade, devemos fazer uma avaliação de segurança. Então, sempre antes, galera, fazer um checklist antes de iniciar a atividade, fazer uma análise preliminar de risco antes de iniciar a atividade. E aqui, ela vem aqui só reiterar, fazer uma avaliação de segurança completa antes de liberar a execução desse tipo de atividade. A norma que trata especificamente sobre a segurança no trabalho em altura é a NR35, mas outras normas também devem ser observadas e hoje vamos falar delas. Por exemplo, as normas regulamentadoras conhecidas como NR são de observâncias obrigatórias pelas empresas privadas e empresas públicas e pelos órgãos públicos ali, galera, de administração direta e indireta, que possuem empregados regidos pela CLT. Galera, as normas regulamentadoras, elas são de observância obrigatória, porque é um documento público, galera. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós dizer se vai ou não obedecer às normas. Nós somos obrigados a seguir as normas regulamentadoras por se tratar de um documento público. Também as empresas públicas também, elas estão ali debaixo do jugo das normas regulamentadoras. Galera, os artigos 154 até o 201 da CLT, que trata das consolidações da lei de trabalho, eles estabelecem o campo de aplicação de todas as normas regulamentadoras e, sendo assim, existem outras normas que também podem ser consideradas quando falamos de trabalho em altura. Pessoal, só a título de informação, a CLT, Consolidações das Leis de Trabalho, ela foi lançada aí em maio de 1943 pelo governo de Getúlio Dornelles Vargas. Então foi uma vitória a CLT, que trata ali, que versa sobre vários temas relacionados ao trabalho, bem como a segurança no trabalho. E dentre as normas que estão em consonância direta com a NR35, eu vou citar aqui a NR6, que trata de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Já temos também aqui na Segvita esse material. Procure aí na playlist que você vai encontrar. Então, EPI, NR6. Então, essa norma, ela estabelece e orienta sobre a utilização de equipamento de proteção individual, que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Galera, um equipamento, para ser considerado EPI, ele tem que estar descrito lá no anexo 1 da NR6. Então, ele também tem que ter CA. Então, existem essas duas características para um equipamento ser considerado EPI. Ele tem que estar no anexo 1 da NR6 e tem que estar ali com o seu CA gravado no mesmo. Então, equipamentos, muitos aí que a gente acha, essas máscaras aí que o pessoal usa muito aí na pandemia, essas máscaras convencionais utilizadas por médicos, elas não são consideradas EPIs porque elas não estão descritas no anexo 1 da NR6, nem tem CA. Embora muita gente possa achar isso daí, beleza?
Outra norma que deve ser seguida aí em consonância com a NR35 é a NR7, que trata lá do PCMSO, que é o Programa de Controle Médicos e Saúde Ocupacional. Galera, o PCMSO é um programa. Quem é o gestor desse programa? É o médico do trabalho. Beleza, galera? O técnico de segurança participa disso daí? Participa. O engenheiro de segurança participa disso daí? Participa. Porém, do programa de controle médico e saúde ocupacional é do médico do trabalho. A participação do técnico em segurança se limita em ir no chão da fábrica, buscar as problemáticas e passar para o médico. Buscar os riscos que tem naquele ambiente, naquele setor, naquele estabelecimento e passar essas informações pro médico. O técnico em segurança vai no chão da fábrica também e vê o comportamento do funcionário, como é que ele está, como é que ele não está, e passa essas informações para o médico. O médico, munido dessas informações, somada com seus conhecimentos de medicina, vai chamar esse trabalhador e vai direcionar ele um exame específico para aquela situação específica lá. Beleza? Então, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, versado ali pela NR7, ele estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação através de todos os empregadores, olha só, e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promoção e preservação, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Olha só que eu falei, lembra aí? Então, a gente tem uma análise precoce, essas informações chegam ao médico do trabalho e ele vai fazer essa análise, inclusive na natureza de subclínica, além das constatações da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Tudo isso, galera, para preservar a vida do trabalhador. E eu digo mais para você, fazendo tudo isso, se o trabalhador ele não se proteger lá no fronte da guerra, nada disso adianta, porque o maior responsável pela sua segurança é você mesmo. Outra norma que está em consonância com a NR35, trabalho em altura, é a NR9. Galera, só uma atualização. Antes era o PPRA, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Foi publicado em 94. Essa PPRA, galera, ele foi suprimido, né? A NR9 agora trata do GRO e PGR. GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a NR1 traz todas as orientações para a criação de um GRO nessas empresas. Ele não é de fato um programa de segurança, mas uma série de ações a serem tomadas para prevenir e gerenciar melhor os riscos ocupacionais, de acordo com as demais NRs publicadas. Dentre as ações previstas, porém, a mais importante é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Então, por aqui você já entende que a NR9, não mais PPRA, agora GRO. E dentro do GRO, você vai encontrar o PGR, que é uma das ações previstas no gerenciamento de risco ocupacional. Mais uma NR que está em consonância com a NR35, trabalho em altura. A NR18, que trata sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistema preventivo de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Na construção civil, são muitos os casos de acidentes de queda por altura, resultando, em sua maioria, na morte do trabalhador. A NR18 ressalta a importância de vários procedimentos de segurança individual, coletivo, que, se aplicados, irão proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro. NR34, condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval, galera. Esta NR trata de 9 procedimentos de trabalho executados em estaleiros,
São eles: trabalho a quente, montagem e desmontagem de andaimes, pinturas, jateamentos e hidrojateamentos, movimentação de cargas, instalações elétricas provisórias, trabalho em altura. É de responsabilidade do empregador garantir a prática das medidas de proteção estabelecidas pela ANR, certificando-se que todo o trabalho só dará início após o atendimento de todas as medidas de proteção previamente definidas, galera. Previamente definidas. O empregado, por sua vez, ele deve zelar pelo cumprimento das disposições legais. O profissional, ele tem que ter disciplina e tem que ser educado a seguir os procedimentos da norma, incluindo as regras ali expedidas pelo próprio empregador. Uma vez que os riscos de queda em altura são identificados em várias atividades ou em diversos tipos de tarefa, a manutenção de uma NR ampla e altamente eficaz é imprescindível, é indispensável para que tais trabalhos sejam conduzidos de maneira segura. Galera, todo cuidado é pouco. A supervisão é um fator extremamente importante para a realização do trabalho em altura, visto que a sua ausência pode acarretar em sérios problemas. A saúde e a integridade física do trabalhador é ameaçada também em outros casos, como o não uso do equipamento de proteção individual, por exemplo, e não observância a riscos adicionais ou a demais normas de segurança que já foi citada aqui. Trabalhador sem qualificação para realizar esse tipo de atividade, condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, chuvas, entre outros fatores, também combinam aí, pode culminar diretamente em acidentes. Galera, realizar esse tipo de atividades tem que estar em condições meteorológicas boas, ou seja, não está ventando demais, não está chovendo, entre outros fatores, galera. E também o trabalhador que está executando seu serviço em altura, ele tem que estar qualificado e certificado para essa empreitada. Desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura, suspender os trabalhos em altura caso perceba alguma situação de risco, adotar providências para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na ANR pelas empresas contratadas, caso seja aí uma empresa terceirizada, assegurar a realização de análise de risco, a própria APR, quando aplicável naquela situação da permissão de trabalho. Auxiliar o empregador e implementar essa NR. Ao constatar riscos graves, é preciso que se utilize o seu direito de recusa. O empregado também deve zelar pela saúde e segurança própria e de outros profissionais que podem ser afetados por suas ações ou omissões. Cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre a NR35, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador, que geralmente complementam a segurança. Para que o trabalho seja realizado com segurança, é preciso estar devidamente qualificado para realizá-lo. Já falei isso daí. Pessoal, agora a gente vai tratar um pouquinho em relação à permissão de trabalho em altura. A permissão de trabalho é usada para permitir trabalhos em condições de riscos por um período pré-determinado de tempo. Eu preparei um vídeo mostrando aqui basicamente essa permissão de trabalho a vocês. Preste atenção. Vamos fazer aqui basicamente um passo a passo. Você vem aqui, ó, clicou aqui no Google, né? Aí você vai dar aquele tempinho, vai esperar abrir a página do Google. Chegou ali no navegador, aqui em cima, você coloca PT, né? Já vai sair ali permissão para trabalho em altura. Se você digitou lá, clicou em Enter, vai sair uma lista aqui de situações parecidas. Você vem aqui nessa primeira aqui, ó, PDF, tá vendo? E dá um clique. Aí você deu um clique com o botão direito nesse link, vai abrir automaticamente o PDF. Com esse PDF aberto, olha só, isso aqui é um modelo, galera, de permissão de trabalho.
Beleza? É um modelo de permissão de trabalho. Nessa lateral aqui, ó, nesse canto, geralmente a gente coloca a logomarca da empresa. Pode ser aqui e aqui. Aqui você pode botar também a logomarca como já está e botar aqui o número da APR. Não tem problema. Fica a critério aí muito. Não é necessário, não obrigatoriamente, melhor falando, vai ser igualzinha a sua PT. Pode ser de forma diferente. Pode ser na horizontal. Beleza? Então, dessa forma aqui, galera, a gente trabalha. Basicamente, todas as permissões de trabalho vão reunir essas informações aqui. Beleza? E aqui, olha só, você tem o tipo de documento, tá em tipo formulário. A área que emitiu esse documento aqui, nesse exemplo, é o SESMIT, lá na NR4. É aquela parte que tem a definição, o dimensionamento do SESMIT, né? NR4, você vai ter o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, você vai ter o enfermeiro do trabalho, você vai ter o técnico de enfermagem do trabalho e bem como o técnico em segurança. Galera, essa área que emitiu esse documento foi o SESMIT. Pode ser outra área? Pode ser a CIPA, né? O pessoal da CIPA pode elaborar esse documento, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui tem o nome do executante, a data, o início, galera, o horário, beleza? Aqui eu coloquei a data, correto? Agora que eu vou colocar o início, qual horário que começou, qual a previsão de término, eu vou colocar aqui. Lembrando, galera, que se eu colocar o horário de início e o horário de término pré-definido, depois que passar aquele horário final e o serviço continuar, essa permissão já não é mais válida. Eu tenho que abrir uma outra permissão com um horário novo. Beleza? E aqui vem dizendo, né, a situação que vai ser realizada. Eu vou trabalhar em plataforma elevatória, em andaime, em telhado, em cadeira suspensa, aquela tipo CS1, que é muito utilizado o pessoal para fazer limpar vidros de arranha-céu. Então, vou trabalhar em escada. Qual o tipo de plataforma que eu vou utilizar para trabalhar na altura? Então vai estar ali a localização do serviço, né? Isso vai ter ali, requer observador, sim ou não? Você vai ter que marcar. Cada ícone desse aqui, galera, cada quesito desse tem que ser fielmente respondido. Tem que ser fielmente respondido. É parecido com a situação lá do PET, né? Da NR33. Então, cada quesito tem que ser respeitado, tem que ser respondido. Mão de obra interna, mão de obra externa, número de pessoas. Então, você vai ter aqui também lista de verificação, pessoas, equipamento de proteção individual. Então, você vai ter ali quais são os equipamentos de proteção individual que vai estar sendo utilizado. Então, eu tenho um capacete com jugular, eu vou precisar de calçado, eu vou precisar de óculos, protetor auditivo, luva de segurança, cabo guia, que é aquela corda que a gente chama de linha de vida. Então, é dessa forma aqui, galera. Cinto de segurança paraquedista, eu vou utilizar mosquetão rosqueado. Então, eu vou ter aqui, ó, absorvedor de energia, é aquela parte do talabaste que é acoplado no cinto de segurança, que tem aquelas inovelações, aquelas dobras, que vai absorver a energia de uma possível queda. Então, trava-quedas aqui, 8 milímetros e 12 milímetros a corda, então vai ter que estar especificadas as situações aqui. Eu vou utilizar cabo de aço ao invés de uma corda, então eu vou marcar aqui. Se eu vou utilizar a corda, eu já não marco cabo de aço, ou vice-versa. O talabaste é simples, o talabaste é duplo, tipo Y, aquele que a gente chama na construção civil de mão amiga. Então, qual é o tipo de talabaste você vai estar utilizando? O ponto de conexão do talabaste, os mosquetões de encaixe rápido, sim ou não? Então, a gente vai estar ticando aqui cada situação, cada realidade. Beleza? Aqui eu colocaria também um outro quadradinho, colocando aqui outros, ou então eu colocaria aqui esse quadradinho em uma linha para o cara acrescentar aqui uma situação específica daquele local. Seria também interessante. Aqui embaixo, galera, eu tenho uma lista de verificação, que é o checklist, né? O ambiente de trabalho pelo executante. Qual o ambiente do trabalho que o cara está trabalhando ali? Então, existem instruções claras para a execução do trabalho em altura? Sim ou não? NA não aplicável, não se aplica. Beleza? Então, cada um desses aqui tem que ser marcado. Cada um desses aqui tem que ser marcado. Lembrando que esse tipo de documento aqui pode ser sua salvação caso em um acidente, em caso de alguém querer te responsabilizar criminalmente, ou pode também ser aquele documento que vai piorar a sua situação. Por quê?
Porque se você colocar informações aqui inidôneas, isso pode te complicar. E se você colocar informações idôneas, isso pode te absolver de qualquer acusação posterior. Então é por isso que cada quesito desse aqui não devemos desprezar, menosprezar. Cada quadrinho que você tica aqui é importante. Lá na frente pode desencadear uma situação que aquela situação que você marcou, por exemplo, vamos botar aqui. O ponto onde o talabaixo do cinto de segurança está preso é resistente e seguro? Aí não é seguro nem resistente porque não foi testado. Aí você diz lá que sim. Aqui, olha só, você bota aqui sim. Aí quando chega no acidente, foi constatado que o ponto de ancoragem não era seguro, mas você disse que era. É uma situação complicada. Então você tem que botar aqui informações fidedignas para você não estar construindo prova posterior contra ti mesmo. Beleza? Aqui embaixo eu tenho aqui os servidores, os trabalhadores que vai participar da tarefa, o nome, o RG, algumas empresas botam o número da matrícula, não tem problema. Beleza? Mas essas informações tem que ter, galera. Porque a gente tem que saber quem é que está lá executando o serviço. Acontece um acidente, né? Deus livre e guarde. Os caras ficam ali soterrados ou ficam de uma forma que não dá para reconhecer. Quem são as pessoas que estavam lá? Não sabe o nome das pessoas. Sabe da apelido, é João, é Pedro. Qual é o nome do cara completo? Não sabe. Por quê? Porque não tem um documento, não tem nada registrado. Então essas informações são importantes. E também colocar o nome das pessoas para a gente saber que de fato a fiscalização, no caso, saber que de fato aquelas pessoas são elas que estão ali trabalhando. Beleza? E aqui o nome do encarregado, operador de serviço, responsável ali do SESMIT, teve até um erro aqui, ó, de digitação, o responsável do SESMIT, ela que emitiu o EPT. Quem é o responsável do SESMIT? Então ele vai assinar aqui. Então a assinatura deles aqui, o do encarregado e do responsável, devolução e encerramento, você vai ter a data aqui e a hora que encerrou o serviço. O nome do operador de serviço, nome do responsável do SESMIT novamente e a assinatura dos dois novamente. Campo de observações. Aquela situação que eu falei aqui em cima. Caso tenha um equipamento específico que nessa lista não tenha falando, aí você vai acrescentar aqui embaixo, ó, no campo de observações. Beleza? Só um adendo ao que eu estou falando aqui, galera. Você lembra que eu falei lá no início desse material que o EPI, o material para ser considerado EPI, ele tem que estar descrito no anexo 1 da NR6 e tem que ter CA? Um exemplo aqui. Esse mosquetão. Ele não vai ter CA, beleza? Ele não vai ter CA, ele vai ter ali o teste de resistência do Inmetro, mas não vai ter CA, vai ter um número ali de série e tudo mais. Então esse cara aqui não é um EPI, esse cara aqui é um dispositivo de segurança. Tudo que não é EPI, você pode chamar de dispositivo de segurança. Beleza, galera? Então basicamente essa situação. Tá aí, permissão de trabalho em altura. Esse é o material aqui oferecido pela Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. Galera, eu convido a você aí, dá um like nesse vídeo, né? Quando você dá um like no nosso material aqui na Segvita, você implicitamente está nos incentivando a criar mais materiais. E outra coisa que eu peço para vocês, divulgue esse material, compartilhe esse vídeo. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, beleza? Um forte abraço do seu amigo e até a próxima.